Senhor vai nos capacitar essa noite. E a minha oração é que você esteja pronto, você esteja com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para sua casa essa noite e você seja transformado e saia daqui diferente. Amém? Amém. Quero compartilhar com vocês, nesse primeiro culto da família do ano, responsabilidade enorme minha de falar a primeira palavra. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fala de um casal, né? Nós somos família aqui hoje e nós vamos falar de casamento. E eu quero compartilhar com vocês, para quem gosta de anotar, o tema dessa noite é a negligência no lar. Ah, mas o que é negligência? A gente tem que saber o que é negligência. E eu procurei lá para saber o que é negligência. Negligência quer dizer desleixo, indiferente, abandono, desatenção, descaso, descuido, desmazelo, distração, displicência. Ou seja, negligência é deixar de tomar atitude ou apresentar conduta que se espera numa situação. Então o tema de hoje fala dos líderes de casa que não tomam posição no lar. Amém? E eu quero dividir com você essa palavra que está na sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 ao 33. Amém? 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 até o 33. Essa passagem fala de um casal muito conhecido. E é uma passagem que ultimamente tem me incomodado muito, o que tem acontecido nas igrejas. E eu quero te dizer que antes de falar com você, Deus fala comigo, né? Deus fala com a gente antes de falar com a igreja. Para a gente poder falar da sua palavra, Deus fala com a gente primeiro, amém? Amém. Então, no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Também fez uma acera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Amém? Amém. Então nós vemos aqui Acabe, que era um rei muito poderoso e era um rei muito próspero. E ele tinha várias obras de construção. Só que ele tinha sucesso na vida militar, ele ganhava as guerras, né? A vida política dele era um sucesso. Só que ele era fraco nas decisões religiosas. No que se tocava na parte de Deus, Acabe não era firme. E ele desobedeceu a Deus, ele conhecia toda a palavra. O que ele fez? Casou com Jezabel. Quem que era Jezabel? Todo mundo escuta falar na igreja aquele espírito de Jezabel. Quem que é essa Jezabel? Jezabel era uma princesa pagã. Ela cultuava deuses, né? Ela tinha altares, fazia sacrifício. E Acabe sabia de tudo isso. E ele acabou casando com ela. No versículo 30 diz que Acabe fez muito mais do que os outros reis que tiveram no poder. Ele abusou da autoridade dele e ele passou pela vontade de Deus e ele fez a vontade dele, ele desobedeceu. Ele casou com Jezabel. E ele conhecia todos os mandamentos e ele permitiu que a mulher dele tomasse conta do reino, né? Ele era o rei, ele tinha poder, mas ele não fez a função dele. Ele deixou que a mulher dominasse a casa dele, aquele castelo. Se você ler em 1 Reis, mais para frente um pouquinho, nos versículos 25 e 26,
Se você quiser acompanhar mais lá para frente no capítulo 21, versículo 25 e 26 diz assim: Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora de sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Acabe, infelizmente, ele foi um exemplo de como que não deve ser um líder. Ele provocou a ira do Senhor. Ele sabia tudo o que não podia fazer, e ele fez. Ele tinha conselhos, profetas vinham e falavam para Acabe, não faz isso. Acabe fazia tudo ao contrário do que os profetas mandavam. Se você ler o livro de Reis, do capítulo 16 para frente, vai falar toda a trajetória de Acabe e de Jezabel. Tudo o que ela fez, ela acabou com a vida do Acabe. Só que o meu foco essa noite é falar do comportamento dele, né? Daquele homem que é um rei, daquele homem que tem o poder, mas não obedece ao Senhor, né? Eu quero que você marque também, você que gosta de anotar, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. Aqui fala do que Acabe fez, que desagradou os olhos do Senhor. O pecado maior que ele fez foi desobedecer. No capítulo 6, o versículo 14 de 2 Coríntios diz assim: Não os prendais a julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Por causa desse pecado de Acabe, ele acabou, né? Quase acaba com o reino de Israel. Por causa dessa idolatria que a princesa tinha, o povo seguia o que o rei mandava. Por causa dele, da desobediência, ele desviou Israel inteiro. E o povo pagou por causa desse pecado, né? E Acabe também. Acabe desobedeceu tudo o que o Senhor mandou. Muitos profetas repreenderam Acabe pelo seu pecado. Avisaram do castigo que estava por vir. Mas Acabe continuou da mesma forma. E o final da história, né? Ele teve a morte. Se você ler, é muito grande a história de Acabe e Jezabel. Só que nós essa noite vamos focar naquilo que ele fez. Ele não teve temor ao Senhor. Ele conhecia a palavra do Senhor e não fez aquilo que os profetas determinaram. Hoje, nós vemos na igreja muitos Acabes, né? Infelizmente, a gente tem a palavra, né? O pastor conversa com a gente, o pastor ministra a palavra, o pastor nos ensina, mas o Acabe da igreja acaba fazendo errado. O pastor vai lá, conversa, não faça assim, que na palavra diz que tem que fazer assim, o Acabe não obedece. Lá vem a consequência, né? Em vez do abençoado escutar a palavra e fazer aquilo que o pastor falou, ele vai lá e faz o contrário. Ele permite, né, que a sua esposa, porque aí entra a Jezabel, né? A Jezabel, ela quer dominar a situação. A Jezabel, ela quer resolver aquilo que o Acabe não resolve. Infelizmente, nós vemos hoje isso acontecendo dentro da igreja, né? Muitos homens falham porque conhecem a palavra e não faz. Nós vemos hoje filhos mandando nos pais. O pai fala uma coisa, o filho não obedece. Por quê? O pai não tem autoridade dentro de casa. O pai fala, a mulher não acata aquilo que o pai fala, né? A autoridade não está no pai. Muitas vezes a mulher, hoje em dia, todo mundo trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, todos eles têm o compromisso de ajudar em casa. Então,
o marido acaba ficando tranquilo, né? A esposa faz tudo. E isso, muitas vezes, se a mulher não temer o Senhor, se ela não conhecer a palavra, se ela não entender que ela é ajudadora, que ela é submissa, que ela está na missão de ajudar o marido, ela começa a controlar a situação. O marido fala, a mulher não obedece. Ela faz da maneira dela. Ela faz igual a Jezabel, não, eu vou fazer isso porque é melhor assim. E o marido acaba deixando a situação se agravar. E nós vemos hoje em dia muitos lares acabando por causa dessa situação. A mulher manda em casa, a mulher fala, eu não preciso do marido, porque esse marido vai na igreja, o pastor fala, ele faz birra, o pastor fala da palavra, não é aquilo que ele queria escutar, e ele não obedece. O que acaba com o casamento. Acaba que nem o Acabe, infelizmente. E nós vemos a Jezabel. A Jezabel, ela vê que a situação está daquele jeito que ela não gosta, aí o marido deixa, Jezabel vai lá e manipula tudo. Só que Deus vai cobrar do Acabe, desse marido que não tem atitude. Eu quero que você leia, acompanha comigo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Amém? Essa palavra de Deus. Então nós temos que cuidar da nossa casa. O marido na sua função. O marido tem a função de ser o sacerdote. O marido tem a função de instruir a sua família. O marido tem que passar a segurança. A mulher tem que ajudar? Tem. A mulher tem que ser submissa? Tem. Mas o que é submissão? É estar na missão do marido. Não quer dizer que eu vou mandar no meu marido. Eu vejo que ele está errado, eu não vou gritar com meu marido, eu vou orar. É Deus que manda nele. É Deus que vai falar, ó, você está errado, não pode fazer assim. Agora não é a mulher que vai gritar e falar, você não pode fazer isso, você está errado. Hoje em dia a gente vê muitas briguinhas que começam assim, eu te falei, né? Falam eu te falei para o marido para ver o que acontece. É uma semana sem conversar, né? Então, nós temos que ter sabedoria. A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. Então, mulheres, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter a missão de ajudar o marido, não mandar no marido. Amém? Eu queria que vocês pensassem na Eva no paraíso. A Eva, quando ela convenceu Adão, eu duvido que ela gritou e falou para ele, você vai comer aquela fruta, você é obrigado, não, porque aquela serpente falou isso, falou aquilo, não. A Eva, ela teve sabedoria e convenceu o Adão. Só que Deus foi cobrar de quem? Deus cobrou do Adão. Ele não soube cuidar da esposa que Deus deu para ele. Amém? Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor. O marido tem a missão de passar a segurança para sua casa. A voz do marido é a última. É ele. Se ele fizer errado, Deus vai cobrar do marido. A esposa não tem essa missão, assim como Jezabel, de destruir a vida do marido. Nós não podemos mandar, nós temos que ser submissa. Amém? Agora eu quero que vocês abram mais um versículo aqui que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Amém? Amém. 1 Pedro,
capítulo 3, versículo 7, diz assim: Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Amém? Não é só porque o marido é autoridade na nossa vida que ele vai mandar também em nós, né? Ele não vai ser igual a Acabe, que não fala nada, mas também ele não vai ser aquele autoritário que fala, não, você é minha mulher, você tem que fazer, né? O marido tem que tratar a mulher como o vaso mais frágil. Assim como Cristo amou a igreja, o marido, ele ama a mulher também. Então nós somos o vaso mais frágil de casa. Apesar da fortaleza que nós temos, hoje em dia nós cuidamos da casa, cuidamos do marido, nós trabalhamos, nós cuidamos do filho. A mulher hoje em dia ela é 1001 utilidades, a gente faz de tudo. Só que nós somos frágeis. E o marido, ele tem que entender isso, porque se ele não tratar a esposa como o vaso mais frágil, aqui fala na última parte do versículo 7, fala assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se o marido tratar a mulher de qualquer jeito, se ele omitir, não fizer nada, mas se ele fizer e fizer de qualquer jeito, a oração dele não passa do teto. Aqui, Deus vai cobrar de cada um, né? Deus vai cobrar da esposa, o que a esposa está fazendo no seu lar, se ela tem cuidado do seu marido, ou se ela tem mandado no seu marido, né? Porque a gente tem essa mania, né? O marido pergunta uma coisa, a gente fala, tá lá, você não sabe, já te falei, né? Não é assim. Nós temos que ter sabedoria em falar com o nosso marido. E o marido, a mesma coisa, ele tem que ter sabedoria em falar na sua casa. Não é porque ele é autoridade que as coisas têm que ser do jeito que ele quer. Se você ler a história de Acabe e de Jezabel, Acabe sempre ia chorar para Jezabel que aconteceu alguma coisa, que o profeta falou isso para ele, porque era assim. Jezabel mandou matar profetas por causa do marido, né? E nós não podemos pecar por causa do nosso marido. Se ele vir reclamar alguma coisa, a gente tem que ter sabedoria. Se ele vir mandar, sabedoria. É a mulher que vai edificar a casa, amém? Nós somos ajudadoras e os nossos maridos não são autoritários, eles são autoridade em nossa vida, tá? Nós não podemos falhar assim como Acabe e Jezabel falharam. Acabe conhecia a palavra e desobedeceu. E nós aqui como família, nós conhecemos a palavra. E Deus vai cobrar de cada um, amém? Então essa pequena mensagem eu quero deixar para você, que você possa refletir essa noite, né? Sobre o tema que foi negligência no lar. Eu tenho deixado de fazer alguma coisa na minha casa? Eu tenho deixado de tomar alguma atitude? Será que Deus vai cobrar de mim? Mulher, o que eu tenho feito, né? Isso é para mim também, porque eu falo que antes de ministrar a palavra, Deus falou comigo primeiro. O que eu tenho feito na minha casa? Eu tenho edificado? Eu tenho tido sabedoria em falar com meu marido? Como tem sido o meu comportamento? Sendo que eu conheço a palavra. Um dia Deus vai cobrar de mim isso também. Deus vai cobrar do homem, como ele cuidou do seu lar, como ele educou seu filho ou a sua filha. Quando o filho ou a filha foi pedir alguma coisa, ele deu ou ele falou, não, espere. Que hoje em dia nós vemos muitos pais, né? Principalmente hoje, nessa era digital, o filho pede uma coisa, o pai não tem, dá o celular. Pô, pega o celular aí que eu vou ver depois, né? Ou deixa eu ali, pega e vai, para ficar livre. Hoje em dia nós vemos muitos Acabes, não querem compromisso. Deixa a internet cuidar do filho. O pai e a mãe não sabem nem o que o filho vê. Infelizmente nós vimos isso dentro da igreja, aqueles que conhecem, né? E Deus vai cobrar de cada um, amém? Então que nós possamos refletir essa noite. Como que eu tenho feito na minha casa? Eu tenho feito tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado? Ou eu tenho feito a minha maneira?
Que nós possamos refletir isso e cuidar do nosso lar. Não deixar um mandar no outro, mas um ajudar o outro. Porque Deus fez a mulher para ser submissa. A submissão nossa é estar ajudando o nosso marido sob a missão do casamento. Porque no final de tudo, Deus vai cobrar de cada um, amém? Que nós possamos refletir e que a nossa casa possa ser um projeto de Deus. Porque é possível, aquele que teme ao Senhor, aquele que está na sua casa, aquele que está obedecendo, não tem como dar errado. Se eu estou fazendo a vontade do Senhor, se eu sei o que é errado, e se eu não estou fazendo, não tem como no final de tudo dar errado, amém? Então essa é uma pequena mensagem, mas eu sei que tocou muito minha vida esse comportamento de Acabe e de Jezabel, que cada um inverteu o papel, ela mandava no marido e ele não fazia nada, amém? Que nós possamos refletir o que nós temos negligenciado no nosso casamento. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida com o meu cônjuge? Onde eu tenho falhado? Onde eu tenho deixado entrar essa brecha que pode destruir o meu lar? Amém? Enquanto toco o louvor, eu quero que você possa refletir o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer e o que você pode fazer para a sua casa ser um lar, um projeto de Deus. Amém? Amém.